Por que bilionários pensam como jogadores de xadrez? O segredo mental que ninguém te conta. O erro mental que te mantém na mediocridade, enquanto outros ficam ricos. Garry Kasparov derrotou Deep Blue não porque era mais inteligente que um supercomputador, mas porque sabia algo que a máquina jamais aprenderia. E esse segredo mudou minha visão sobre alta performance para sempre. Você já parou para pensar por que alguns CEOs tomam decisões bilionárias em segundos, enquanto outros ficam paralisados diante de escolhas simples? A resposta não está na inteligência, no talento ou na sorte. Está em um princípio milenar que os grandes mestres de xadrez descobriram há séculos. Feche os olhos por um instante. Imagine que você é Magnus Carlsen, o maior jogador de xadrez da atualidade, sentado diante de um tabuleiro no campeonato mundial. Milhões de pessoas assistindo, milhões de dólares em jogo. Mas ele não está nervoso. Seus olhos não correm desesperadamente pelas peças. Ele está parado, quieto, observando. O que você não vê é que naquele momento de silêncio, Magnus já calculou 15 movimentos à frente. Ele não está reagindo ao que o oponente fez. Ele já antecipou 3 jogadas que seu adversário nem imaginou ainda. Essa é a diferença entre amadores e mestres. Mestres jogam o jogo antes mesmo dele começar. Vivemos na era da velocidade. Instagram Stories de 15 segundos. Decisões tomadas no impulso. Multitarefas glorificadas. Mas os arqueólogos da performance descobriram algo perturbador. Quanto mais rápido tentamos ir, mais devagar chegamos ao destino. O xadrez nos ensina o oposto. A verdadeira velocidade nasce da pausa estratégica. Pense no seu último grande erro. Aposto que foi uma decisão tomada no calor do momento, certo? Agora pense na sua última grande vitória. Provavelmente foi algo que você planejou, preparou, antecipou. Não é coincidência. O segredo que Kasparov sabia, que Magnus sabe, que todo grande estrategista da história descobriu, é este. O poder não está no movimento, está na mente que planeja o movimento. Napoleão não vencia batalhas porque tinha o melhor exército, mas porque jogava xadrez militar 3 campanhas à frente. Steve Jobs não criou produtos revolucionários porque era um gênio da tecnologia, mas porque antecipava o que o consumidor nem sabia que queria. Sua vida é um tabuleiro de xadrez. Cada decisão é um movimento. Cada projeto é uma batalha. Cada dia é uma jogada. E você tem 2 opções: continuar reagindo como um amador ou começar a pensar como um mestre. A maioria das pessoas vive como se estivesse jogando damas, quando a vida é um jogo de xadrez. Movimentos simples, lineares, previsíveis. Mas quando você entende que cada peça tem um potencial único, que cada movimento pode ser uma armadilha ou uma oportunidade, que o tabuleiro todo pode mudar com uma única jogada estratégica, aí você desperta para a verdadeira alta performance. Aqui está o primeiro segredo dos mestres. Eles não começam movendo peças. Eles começam fazendo uma pergunta poderosa. Se eu pudesse ver este jogo já terminado, com minha vitória completa, que movimentos me trouxeram até aqui? Exercício prático. Pegue uma folha agora. Desenhe 3 colunas. Meu tabuleiro atual, minha vitória final e os movimentos entre eles. Preencha com uma situação real da sua vida. Um projeto, um relacionamento, uma meta. Este é o primeiro passo para pensar como um mestre. A diferença entre sonhar e estrategizar é o mapa. Sonhos flutuam no ar. Estratégias se materializam no papel e depois na realidade. Se você sentiu algo mudando na sua perspectiva agora, se a ideia de que sua vida é um tabuleiro de xadrez ressoou com você, deixe seu comentário. E se você quer descobrir qual é o segundo segredo dos mestres, aquele que separa os bons estrategistas dos lendários, certifique-se de estar inscrito no canal, porque a próxima revelação vai mudar como você vê cada decisão da sua vida. Porque 99% falha, onde 1% domina. A técnica secreta dos mestres. Bob Fischer estava perdendo. Aos 13 anos, no jogo do século contra Donald Byrne, ele estava em desvantagem material, mas então fez algo que chocou o mundo do xadrez. Sacrificou sua dama.
E com esse sacrifício suicida, ele não só venceu a partida, mas redefiniu o que significa pensar estrategicamente. O que Fischer entendeu naquele momento é algo que 99% das pessoas nunca aprendem. Não é sobre o que você pode ganhar agora, é sobre o que você pode ganhar no final. E essa mentalidade de consequências é o que separa amadores de mestres em qualquer área da vida. Você comete o mesmo erro que eu cometi por anos? O erro de tomar decisões baseadas no movimento seguinte, em vez de calcular as consequências 3, 5, 10 passos à frente? É como dirigir no nevoeiro com os faróis apagados. Você pode até andar, mas uma hora vai bater. Aqui está uma verdade brutal que descobri estudando grandes estrategistas. Eles não são mais inteligentes que você. Eles apenas calculam diferente. Enquanto você vê uma decisão, eles veem uma cadeia de reações. Enquanto você pondera o hoje, eles já estão vivendo o amanhã. Jeff Bezos não criou a Amazon para vender livros. Ele calculou que os livros eram apenas a primeira peça em um jogo muito maior: dominar o comércio mundial. Elon Musk não criou a Tesla para fazer carros elétricos. Ele antecipou que energia sustentável seria o futuro e posicionou suas peças décadas antes dos concorrentes. O cérebro humano é péssimo em calcular consequências. Somos programados para recompensas imediatas. Vemos o doce, queremos comer agora. Vemos a oferta, queremos comprar hoje. Vemos a oportunidade, queremos agarrar imediatamente. Mas mestres treinaram seus cérebros para fazer a pergunta que muda tudo. E depois? E depois disso? E depois disso? A arte do cálculo estratégico tem 3 camadas que aprendi decodificando partidas históricas. Camada 1. Consequências imediatas. O que acontece no próximo movimento? A maioria para aqui é pensamento de damas, linear e previsível. Camada 2. Consequências em cascata. Como minha decisão afeta as próximas 3 decisões? Aqui, você começa a jogar xadrez de verdade. Camada 3. Consequências sistêmicas. Como esta escolha redefine todo o jogo? Este é o nível dos mestres. É onde Fischer operava aos 13 anos. Pense na sua última decisão importante. Você contratou alguém, se casou, mudou de carreira, investiu dinheiro? Em qual camada você operou? Seja honesto. A resposta explica muita coisa sobre onde você está hoje. O mais fascinante é que mestres de xadrez desenvolveram uma técnica específica para isso: análise reversa. Eles começam imaginando a posição ideal no final da partida e calculam de trás para frente quais movimentos os levariam até lá. É como resolver um quebra-cabeças começando pela imagem final. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você treina para ver o futuro, mais presente você fica, porque cada momento se torna uma oportunidade de posicionar suas peças para a vitória final. Exercício de transformação. Escolha uma decisão que você precisa tomar esta semana. Agora, imagine que você tem uma máquina do tempo e pode ver 3 cenários. Cenário A, se você escolher sim; cenário B, se escolher não; e cenário C, se encontrar uma terceira opção. Escreva um parágrafo descrevendo sua vida em cada cenário daqui a 2 anos. Qual cenário você escolheria se pudesse ver o futuro? A maioria das pessoas toma decisões como se estivesse escolhendo o que jantar. Mestres tomam decisões como se estivessem esculpindo seu destino. A diferença não é o talento, é o método. Se você reconheceu que tem tomado decisões na camada 1, quando poderia estar operando na camada 3, e se você quer aprender a terceira técnica dos mestres, a mais poderosa e contraditória de todas, deixe seu comentário, porque o que você vai descobrir na próxima revelação vai contra tudo o que te ensinaram sobre sucesso. O sacrifício que separa gênios de pessoas comuns, contra-intuitivo. Leonardo da Vinci morreu se considerando um fracasso. Deixou centenas de projetos inacabados, pinturas pela metade, invenções que nunca funcionaram. Mas hoje sabemos que ele não estava falhando. Ele estava fazendo algo que apenas mestres absolutos entendem. Estava sacrificando o presente para conquistar a eternidade. Se eu te dissesse que a chave para a alta performance máxima não é ganhar mais, mas perder de forma estratégica, você me chamaria de louco?
pois é exatamente isso que separou gênios como Da Vinci, Tesla, Van Gogh e mesmo Mozart de todos os seus contemporâneos bem-sucedidos. No xadrez existe um movimento que aterroriza amadores: o sacrifício. Entregar sua dama para ganhar a partida. Perder uma torre para conquistar o rei. É contraintuitivo, doloroso e parece suicídio estratégico. Mas mestres sabem que o sacrifício não é perda, é investimento composto no futuro. Aqui está a verdade que a sociedade não quer que você saiba. Você está sendo condicionado a jogar para não perder, quando deveria estar jogando para ganhar absolutamente tudo. E há uma diferença abissal entre essas duas mentalidades. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou. Aos olhos de qualquer observador externo, ele havia falhado espetacularmente. Mas Jobs usou aquele fracasso como combustível para criar a Pixar e depois retornar à Apple com uma visão revolucionária. O que parecia derrota foi, na verdade, o sacrifício estratégico que o transformou no maior inovador da história moderna. O problema é que nossa sociedade venera o acúmulo. Mais dinheiro, mais status, mais segurança, mais conforto. Mas mestres sabem algo perturbador. Acumulação é paralisia. Quanto mais você tem a perder, menos riscos está disposto a correr, menos experimentos, menos inovação, menos evolução. Vincent van Gogh vendeu apenas uma pintura em vida. Morreu pobre e fracassado. Mas cada tela que ele desperdiçou, cada técnica que ele falhou ao tentar, cada momento que ele perdeu pintando em vez de trabalhar em algo útil, eram sacrifícios estratégicos para algo maior. Redefinir a arte para sempre. Estou revelando algo que levou anos para entender estudando biografias de gênios. Eles não temiam o fracasso, porque entendiam que fracasso estratégico é informação valiosa disfarçada de derrota. Cada erro os aproximava da descoberta. Cada desperdício refinava sua visão. A matemática do sacrifício estratégico funciona assim. Você abre mão de 90% das oportunidades medianas para se tornar excepcional nos 10% que realmente importam. É como um investidor que recusa 1000 oportunidades pequenas para encontrar aquela que vai multiplicar seu patrimônio por 100. Mas aqui está o paradoxo que mais me fascina. Para sacrificar estrategicamente, você precisa ter uma visão tão clara do seu objetivo final que tudo o resto se torna secundário. Da Vinci não terminava projetos não porque era dispersivo, mas porque cada experimento o aproximava de entender os princípios fundamentais da criação. Pense nos últimos 5 anos da sua vida. Quantas oportunidades você disse sim por medo de perder? Quantas você disse não para proteger algo maior? A proporção entre essas duas respostas explica por que você está onde está. O teste do sacrifício estratégico. Liste 3 coisas que você tem agora que te dão segurança, mas limitam seu crescimento. Pode ser um emprego estável, mas sem propósito, um relacionamento confortável, mas sem evolução, uma rotina previsível, mas sem desafios. Agora, imagine que você só pode manter uma dessas 3. Qual você sacrificaria primeiro? E por quê? A resposta vai revelar se você está jogando para não perder ou jogando para ganhar tudo. Aqui está a verdade final sobre sacrifício estratégico. Não é sobre perder, é sobre escolher conscientemente o que merece sua energia vital. É sobre se tornar implacavelmente seletivo com seu tempo, atenção e recursos. Se você identificou algo na sua vida que precisa sacrificar para chegar ao próximo nível, e se você tem coragem de descobrir como transformar essa perda na sua maior vantagem estratégica, deixe seu comentário. Porque existe uma 4ª dimensão da estratégia dos mestres que vai conectar tudo o que descobrimos até aqui. Como criar um legado que dura séculos, a fórmula final. Quando Garry Kasparov perdeu para Deep Blue em 1997, ele não estava perdendo apenas uma partida. Ele estava testemunhando o momento em que a humanidade passou o bastão da inteligência estratégica para as máquinas. Mas o que ele fez depois dessa derrota revelou a diferença entre competir e transcender. Em vez de se aposentar ou lamentar, Kasparov fez algo extraordinário. Começou a estudar como humanos
e máquinas poderiam colaborar. Ele entendeu que sua verdadeira partida não era contra a IBM, mas contra a irrelevância. E essa mentalidade de legado é o que separa mestres temporários de mestres eternos. Você já se perguntou por que conhecemos nomes como Aristóteles, Marcos Aurelius, Leonardo da Vinci séculos após suas mortes? Não é porque foram os mais ricos ou poderosos de suas épocas. É porque entenderam algo profundo. A alta performance verdadeira não se mede pelo que você conquista, mas pelo que você deixa. O conceito mais revolucionário que descobri, estudando mestres históricos, é este. Eles não jogavam apenas para vencer a partida atual. Eles jogavam para influenciar partidas que seriam jogadas décadas, séculos depois. Era meta-estratégia em seu nível mais elevado. Marcos Aurelius não escreveu meditações para virar best-seller. Escreveu notas pessoais para si mesmo, refinando sua filosofia dia após dia. Mas essas reflexões íntimas se tornaram o manual de liderança mais influente da história. Por quê? Porque ele estava otimizando não para a aprovação externa, mas para crescimento interno genuíno. Aqui está o paradoxo do legado. Quanto mais você tenta criá-lo conscientemente, menos autêntico ele fica. Verdadeiros legados nascem como subprodutos de uma busca obsessiva pela excelência, não como objetivos em si. A era digital criou uma ilusão perigosa. Confundimos visibilidade com impacto. Milhões de seguidores, likes, visualizações. Mas métricas de vaidade não constroem legados duradouros. O que constrói é consistência invisível, a disciplina que ninguém vê, a melhoria contínua que ninguém aplaude, a integridade que ninguém monitora. Estou revelando algo que mudou minha perspectiva sobre sucesso. Mestres históricos tinham uma relação peculiar com reconhecimento. Eles o desejavam, mas não dependiam dele. Trabalhavam como se fossem anônimos, mas criavam como se fossem imortais. Van Gogh pintava suas obras-primas para uma audiência de uma pessoa, ele mesmo. Tesla inventava não para lucro imediato, mas porque via um futuro energético que outros não conseguiam imaginar. Emily Dickinson escrevia poesias que guardava em gavetas, refinando sua arte sem buscar validação externa. O que eles entenderam e que a maioria nunca aprende é isto. Legado não é sobre ser lembrado, é sobre causar impacto. É sobre plantar árvores cujas sombras você nunca vai desfrutar, mas que vão proteger gerações futuras. Pense na sua rotina atual. Quantas das suas ações diárias são direcionadas para resultados imediatos versus crescimento composto? Quantas das suas decisões serão relevantes daqui a 10 anos? Essa análise revela se você está construindo um legado ou apenas reagindo ao presente. A pergunta do legado. Se você pudesse escrever uma carta para alguém 50 anos no futuro, explicando por que sua vida importou, o que você diria? Não sobre suas conquistas ou posses, mas sobre problemas que você ajudou a resolver. Pessoas que você inspirou. Conhecimento que você contribuiu para a humanidade. A resposta que vier primeiro é seu impulso ego. A resposta que vier depois de 10 minutos de reflexão é seu verdadeiro propósito. Aqui está a técnica final dos mestres. Eles mediram seus progressos não por comparação com contemporâneos, mas por aproximação de seu potencial máximo. A competição real não era com outros, era com versões anteriores de si mesmos. O legado mais poderoso não é um monumento com seu nome. É uma melhoria no mundo que aconteceu porque você esteve aqui. É uma ideia que você plantou que floresceu em outras mentes. É um padrão de excelência que você estabeleceu que inspirou outros a superá-lo. Exercício de legado. Defina 3 princípios que vão guiar suas decisões pelos próximos 10 anos, independente de circunstâncias externas. Escreva-os como se fossem constituir sua filosofia de vida. Revisite mensalmente. Estes princípios se tornarão seu DNA estratégico. O xadrez nos ensinou que mestres não jogam contra oponentes, jogam contra a mediocridade. Não competem por prêmios temporários, constroem sistemas de excelência sustentável. Não buscam vitórias rápidas, cultivam crescimento exponencial.
Se você entendeu que sua vida é realmente um tabuleiro de xadrez, que cada decisão é um movimento estratégico e que seu verdadeiro oponente é a versão limitada de quem você era ontem, deixe seu comentário. E se este conteúdo mudou algo na sua perspectiva sobre alta performance, compartilhe com alguém que precisa parar de jogar damas quando a vida é um jogo de xadrez. Porque a verdadeira vitória não é individual, é coletiva, e o mundo precisa de mais pessoas pensando como mestres.